Por isso, Deus, fala conosco nesse momento. Usa-nos, ó Deus, para que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Fala no meu coração, fala no coração dos meus irmãos, porque todos nós aqui precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Amém? E a palavra do Senhor, ela nos traz, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 5, vem falando sobre o Sermão da Montanha, e eu peço que você depois esteja lendo esse capítulo para você entender. E aqui Jesus está falando para as pessoas assim, dizendo assim: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Meus queridos, aqui Jesus está falando para os seus discípulos e também está falando para a igreja do Senhor hoje. Por quê? Porque o sal é algo que nós utilizamos para conservar os alimentos. O sal, ele é usado para dar sabor aos alimentos. Então, este elemento, ele é poderosíssimo para a conservação e para o sabor. Não é verdade? Uma comida, uma carne de sol, se ela não tiver ali bem salgada, ela vai apodrecer. Por quê? Porque vai encher, né, de bicho, de varejeira, aquela coisa toda. Mas mesmo assim é preciso, né, zelar por aquilo ali. E uma comida, né, feita sem o sal, a pessoa come, mas não tem sabor, fica parecendo, né? Assim deve ser a minha vida. A minha vida, ela tem que fazer sentido aonde eu vou, onde eu passo. A minha vida, ela tem que ser algo que vai mostrar que aquilo que eu estou falando para as pessoas é algo verdadeiro na minha vida. Então, como sal, eu tenho que conservar. Como sal, eu tenho que temperar o ambiente. Eu tenho que fazer a diferença onde eu passo. Por quê? Porque foi para isso que Jesus chamou a cada um de nós. Se engana aquela pessoa que acha que não tem algo para oferecer para Deus, que não tem que ter um compromisso com o Senhor. Todos nós temos que mostrar para o Senhor alguma coisa. Às vezes você pode dizer que você não tem um dom, que você não sabe, mas quem vai capacitar você é o Senhor. Eu não sei orar, eu não sei pregar a palavra de Deus, eu não sei. Mas quem faz isso não sou eu, quem faz isso é o Senhor, é o Espírito Santo. Mas eu precisei me chegar na presença dele, para que a palavra dele viesse dentro de mim e fizesse a transformação, para que hoje eu possa chegar e testemunhar o seu poder na minha vida, para que a pessoa que olhe para mim glorifique quem? Glorifique ao Pai, né? E assim tem que resplandecer. O sal tem que ter sabor, tem que conservar, e a luz, ela tem que brilhar, né? Não como um popstar, como uma estrela do mundo. Aqui não está falando disso. Está falando de testemunho de vida. Está falando de comportamento. Está falando de uma maneira diferente de conversar, de falar, de brincar, de se divertir. Porque Deus é um Deus de alegria, é um Deus de paz, é um Deus que quer ver o seu povo alegre. Então a palavra, como eu li lá em João, no capítulo 1, versículo 12, fala assim:
todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Então muita gente fala assim, eu sou filho de Deus. Sim, o filho, ele tem que representar o pai. Não é assim? O filho, ele segue o conselho do pai. O filho tem que obedecer o pai. Né? O filho, ele tem que honrar o pai. Então, se eu sou filho de Deus, eu tenho que obedecer a ele. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que honrar a ele. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que estar glorificando a ele. E onde é que eu vejo tudo isso? Através da palavra de Deus. Então, meus queridos, Jesus, ele está nos chamando para que você assuma esse compromisso, sabe, de ser o sal dessa terra que anda a passos largos para um caminho de perdição. Entendeu? Você sabe o que significa pecado? Quem sabe o que significa pecado? Alguém sabe o que significa pecado? Você sabe o que é pecado? Você sabe o que é pecado? Olha, pecado não é beber, não é fumar. Pecado é você fazer qualquer coisa que separa você de Deus. Se você está praticando alguma coisa que aquilo ali para Deus é abominável, você tem que parar imediatamente de fazer esse tipo de coisa, seja lá o que for. Eu não sei o que é. Eu sabia o que eu fazia que me separava de Deus. Quando eu entendi que essas coisas estavam me levando para longe dele, eu comecei a mudar os meus hábitos, os meus pensamentos, a minha maneira de ser. Para quê? Para que eu não ficasse longe de Deus. E aí, muita gente fala de inferno, de morte, essas coisas todas. Você sabe o que significa isso? A morte eterna? Você vai morrer para o inferno, não sei o quê. Não tem? O pessoal não fala por essas coisas, né? Sabe o que significa isso também? Isso é separação de Deus. Entendeu? Quando você anda no seu próprio caminho, na sua própria caminhada, fazendo o que você quer, do jeito que você quer, da maneira que você quer. Não, eu sou um cara legal, eu respeito todo mundo, beleza. Tinha um jovem que ele chega para Jesus e fala assim, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse, olha, observa a lei. Mas eu já faço isso. Eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe, eu honro eles, eu não trato mal ninguém. Aí Jesus falou assim, mas te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e vem me segue. O rapaz era muito rico, muito rico. Aí ele ficou triste. Ele era um homem religioso, ele obedecia aos mandamentos, mas dentro do coração dele ainda estavam as coisas que cercavam ele ali. E ele podia fazer o que quisesse ali. Ele estava respeitando, mas ele não tinha compromisso com Deus, que justamente representava a riqueza do mundo, ou seja, o amor às coisas que ele queria sem ter compromisso com Deus. E tinha outro homem também que ele era muito rico, e aí de repente ele se esforçou o máximo para chegar na presença dele, Jesus. O nome dele era Zaqueu. Zaqueu, um homenzinho de baixa estatura, e saiu correndo, e de repente ele sabia que Jesus ia passar naquele caminho, ele sobe em cima de uma árvore e fica ali. E nem falou nada, ele só subiu e ficou lá em cima da árvore, só para ver Jesus. E Jesus olhou para ele e falou assim, Zaqueu, chamou pelo nome, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou na tua casa. Olha só, quando Jesus deu a ordem, Zaqueu, desce, nós temos que descer nós temos que descer do nosso ego, do nosso eu, de achar que nós somos bacana. Não, eu estou legal, não, temos que descer.
desce depressa, desceu. E aí Jesus foi na casa dele. Sabe o que ele fez? Ele chegou e falou assim: Senhor, o que eu fiz de errado com alguém, eu vou restituir. Ali fala de um conserto. Fala do dinheiro, mas fala de um conserto. Ele disse: eu vou me consertar com aquelas pessoas que eu defraudei, que eu fiz mal, que eu fiz alguma coisa errada. Vou perdoar, e além de perdoar, ainda vou retribuir 4 vezes mais. Aí Jesus entendeu. Ele entendeu a verdade, né? Na verdade, já que entendeu e disse assim: olha só, houve salvação. Então um saiu triste porque ele não queria abandonar a sua vida, o seu costume, a sua forma de ser, de achar que estava tudo legal. Não, uma hora eu vou lá. O outro não, o outro entendeu, eu vou perdoar, eu vou restituir, eu vou abençoar, eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero estar perto de Jesus. E ele conseguiu. E eu consegui, e você também consegue, e você conseguiu. Ou seja, Deus ele está nos convidando a fazer parte desse povo, a fazer parte, sabe, a você andar por aí e alguém olhar e falar assim: poxa, esse cara, ninguém dava nada por ele, mas olha só como ele está diferente hoje, olha só que bênção, esse Deus é verdadeiro. Então, meus queridos, nós temos que aprender que Deus ele quer fazer uma mudança na minha vida e na sua vida. Deus ele quer colocar dentro de nós algo poderosíssimo que vai mudar a nossa vida e vai abençoar a quem está à nossa volta. Quando eu decidi obedecer a Deus, quem estava na minha volta foi abençoado, e pessoas que eu nem conhecia foram abençoadas também. Quando eu negava, tinha muitas pessoas que precisavam da presença de Deus, da palavra de Deus, mas quando eu me calava, né? Olha só, eu meditando na palavra de Deus aqui no Salmo de número 39. Ó, com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Enquanto eu ficava calado, pessoas não eram abençoadas e eu sofria, porque eu era para me falar o bem e eu ficava calado. Então, muitas vezes, o sofrimento não é só para quem está à nossa volta. Às vezes, dentro da gente sofre, por quê? Porque as coisas certas, a palavra de Deus, ela tem que ser anunciada, ela tem que ser pregada. E você vai experimentar o bom e o melhor de Deus. O que eu vejo por aí é que as pessoas, elas estão andando atrás das bênçãos do Senhor como aqueles necessitados, mas estão esquecendo do sal da terra, da luz do mundo, da palavra do Senhor. Estão esquecendo de proclamar essa palavra poderosa, né?